Bom, eu acho que eu poderia trazer aqui, talvez, ontem alguns devem ter visto a fala do Sebastião Salgado. Eu acho que é algo muito interessante que ele falou, é que para fazer o seu trabalho fotográfico, na realidade ele precisava de um conceito, de um projeto, a partir do qual ele fez Os Trabalhadores, Êxodos e depois a Gênese. Então, eu acho que a universidade talvez tenha ajudado a fazer no Brasil, nos últimos 20 anos, foi construir um outro conceito de segurança, que nós temos chamado de segurança cidadã, e um conceito que eu vou tentar desenvolver aqui de democratização das polícias, todas elas, né? Aconteceu muito perto daqui, no prédio da reitoria, talvez em setembro, outubro de 92, na época eu era pró-reitor de pesquisa, e chegaram 4 tenentes-coronéis fardados na entrada da minha sala. Os funcionários achavam que era meu último dia de trabalho, e para resumir uma conversa de 3 horas, eles disseram o seguinte: não, a nossa geração deles, né, tinha sido de uma brigada militar feita para a ditadura, e que eles queriam agora transformar a instituição para uma sociedade democrática, e que para tanto eles precisavam queriam o apoio da universidade. Evidentemente que eu não sabia o que fazer, e disse: bom, nós sabemos fazer seminários. Bom, daí começou uma longa história. Fizemos um seminário no ano seguinte, que metade dos convidados era pelo então comandante-geral, e eu convidei a outra metade, e vieram pessoas que talvez vocês conheçam, como a falecida professora Eliette Safiotti, Alba Zalar, Sérgio Adorno, César Barreira. Enchemos a reitoria. A brigada mandou 600 funcionários. Eu convidei meus amigos do Sem Terra, estudantes, tinha mais de 1000 pessoas lá. Deu algum rolo, inclusive eu convidei o Hélio Bicudo, que defendeu o fim das polícias militares. Vocês imaginam a confusão. E todos estavam hospedados no Hotel Farrapos, que é o hotel de Tenas da brigada, ali em frente à CUP. Bom, esta cena, com nuances, ela se repetiu em 15 estados brasileiros. Maiormente, as polícias militares procuraram universidades, e de algum modo isso aconteceu. Aqui a professora Glaucília, do Ceará, que desde há muito tempo também trabalha na formação de policiais no estado do Ceará, e assim outros tantos. Bom, nesses 20 anos aconteceram algumas coisas. Primeiro, fizemos um levantamento, houve cerca de 22.000 teses, dissertações em universidades brasileiras sobre esse grande tema: segurança, justiça, violência, etc. Então eu acho que, frente a uma questão que foi cada vez mais se tornando central, a questão da violência, a universidade tem respondido de algum modo. Uma segunda dimensão que fizemos, em função dessa primeira conversa que eu falava, em 94, a pedido então de todo um setor de oficiais, nós criamos o primeiro curso de especialização, que chamava Análise Social da Violência e da Segurança Pública. Convidamos professores da universidade, o pessoal da Liceu Internacional, etc. E 25% das vagas eram oficiais, e o resto nós convidamos sindicato das prostitutas, travestis, etc. Uma confusão toda, e fizemos o primeiro curso de especialização. Isso aconteceu também no Rio. O professor Cândido Lima fez também um curso, e ao final, no início do governo Lula, nós propusemos em Brasília e criamos o que hoje se chama Rede Nacional de Autoestudo de Segurança Pública. E aqui na URGS nós estamos começando, está até aberto, acho que estão o 9º e o 10º curso. Isso foi feito em vários estados brasileiros, ou seja, nós já formamos nas universidades pelo menos 6.000 especialistas em segurança, né, que eu vou chamar de segurança cidadã. Então, eu acho que, lógico que toda essa experiência tem um contra-exemplo. Bom, em tanto saber, por que não diminuir os índices de violência, por que continua a corrupção,
nas polícias, porque continua o autoritarismo, tudo que foi falado, aquelas discriminações, né? Eu acho que a resposta para isso é a palavra tensão. Nós não, a partir da universidade, nós não conseguimos transformar completamente, mas nós conseguimos produzir uma tensão. Deverá estar daqui a pouco aqui o comandante-geral da Brigada Militar, que fez esse curso de especialização e fez mestrado em Sociologia comigo. Em outros estados também aconteceu, né? Então, acho que essa tensão, às vezes, do ponto de vista da política, a gente pode ficar um pouco, talvez, triste, porque afinal não conseguimos mudar tudo, mas do ponto de vista da sociedade brasileira, poucas sociedades produziram esta tensão, onde se discute, fora e dentro das corporações, essa série de questões. Então, vejam, o conceito de segurança pública, ele passou por uma transformação. A própria ONU, nos anos 2000, propôs um conceito de segurança humana, que era introduzir, ao lado das dimensões do controle social, todo acesso a direitos sociais, políticos, civis, né? Eu acho que essa produção intelectual no Brasil, esse diálogo que temos em diferentes modalidades com as polícias, produziu um outro conceito, que é o conceito de segurança cidadã, que temos trabalhado no trabalho coletivo, evidentemente, onde a ideia é um pouco de que realmente esse tipo de controle social, ele seja um promotor de direitos humanos, que ele não seja discriminatório e que ele dê a cada um e a cada uma vida tranquila, uma vida feliz, né? Eu acho que essa tensão é uma tensão muito criativa na política brasileira. Óbvio que isso não é fácil. Eu participei de pelo menos 2, 3 programas de governo de candidatos vitoriosos nos últimos 20 anos, 3, coordenei o último, e mesmo assim, com todo o empenho, a gente vê uma enorme dificuldade. Eu acho que essa dificuldade vem de 2 fatores. Primeiro, vem do interior das corporações. Eu acho que mesmo que se conseguirmos produzir também no interior das corporações policiais esta tensão, ela ainda, a resistência a esse novo conceito de segurança cidadã, de polícia cidadã, de segurança democrática, ou de democratização das polícias, é muito forte. No caso das polícias militares, a turbulência, muitas vezes até, eu tenho estudado escolas de polícia em vários países, né, a falta de educação, muitas vezes se resume, ninguém diz que você treina um médico, um sociólogo, mas se diz que você treina um policial, no mundo todo. É uma tensão pedagógica, político-pedagógica, entre educar e treinar. Treinar, a educação obviamente envolve treinamento, tem que aprender a usar uma arma, a dirigir uma viatura, etc., né? Mas eu tenho que ter um conceito educativo que me oriente as minhas ações pedagógicas. No outro caso, a questão da corrupção, que aparece em várias polícias, né? No caso, ainda nas polícias militares, eu acho que tem a questão, foi falado, né, pela nossa colega, a questão das carreiras, mas há também a questão dos regimentos internos, que inclusive aquilo que ainda supõe pena privativa de liberdade, porque hierarquia e disciplina qualquer organização tem. O problema é como é que você instaura a relação entre o dirigente e o dirigido. Eu acho que os atuais regimentos militares, eles são extremamente autoritários desse ponto de vista. Uma vez um policial em Portugal, que lá eles mudaram, eles retiraram a pena privativa de liberdade. Então ela dizia, como é que um filho, né, que tem no seu pai, o policial o tem como herói, e de repente esse pai, ele sabe o filho que o pai foi preso porque esqueceu de cumprimentar, ou porque o sapato estava de uma cor diferente daquele dia, etc, etc, né? Nas escolas de polícia civil e militar, você tem ainda muito de um adestramento. Eu encontrei em manuais a palavra adestramento, eu acho um absurdo, e ainda se encontra. Há outras questões que são muito importantes, né? A questão, por exemplo, do inquérito policial. Há
por uma pesquisa do professor Miss, do Rodrigo, que fizeram, onde esse inquérito policial só existe quase no Brasil e ele se revela completamente anacrônico. Nas escolas de polícia que eu estudei, o número de horas que você tem para investigação no caso das polícias civis é ínfimo. Mediação de conflitos, que é fundamental no caso de violência doméstica, ou violência contra idosos, crianças, é também ínfimo, né? Então você tem uma sobrevalorização de dimensões militaristas na polícia militar, de dimensões, um bacharelismo anacrônico nas polícias civis, e que eu acho que essa tensão mostra que nós não conseguimos ainda criar a profissão de polícia no Brasil. Você tem um arremedo de militarismo, você tem um arremedo de bachelarismo, a palavra não existe, mas vai. E se você observa as polícias do mundo, você tem exatamente uma série, por exemplo, de procedimentos. Trouxemos aqui o diretor da Escola Nacional de Polícia Inglesa. Ele deu algo sobre o uso da força. Então você tem na Inglaterra, o Rolim conhece isso bem, toda uma escala de uso da força, toda uma série de estratégias, inclusive em relação a manifestações, onde você, se necessário, você pode conter as pessoas, né, mas não necessariamente feri-las ou agredi-las, né, ou matá-las. Né? Que ocorre até muito mais fora das manifestações. Né? Então vejam, mudar esse conceito também tem uma outra dimensão que eu vou chamar de uma consciência punitiva da sociedade. Vocês olharem, até podemos discutir a Lei Maria da Penha, por exemplo, vai estar rolo, mas vamos, que você tem toda uma exaltação da prisão. Quer dizer, se a punição talvez seja necessária em qualquer sociedade moderna, punição não é sinônimo de prisão, exatamente. Né? Se você olhar nas estatísticas, as penas alternativas são ínfimas. Né? Se você olhar na imprensa, ou se escutar a população, muitas vezes pedir cartas à imprensa, etc., você tem a ideia que a prisão é a grande forma de punir. Né? Sabemos que no Brasil, que a quarta população prisional do mundo, é na realidade um processo de barbárie dentro das prisões. Essa consciência punitiva perpassa a população. Ela é uma cultura que vocês falavam. Né? E isso tem que ser mudado. Então não basta mudar as polícias, é preciso mudar uma cultura da sociedade brasileira. Porque a violência passa a ser norma, não é só nos presídios, não é só no interior de algumas polícias, não é só no interior das organizações criminosas, é no nosso cotidiano. Né? Várias pesquisas que você encontra, é difícil fazer esse tipo de pesquisa, mas algumas mostram que há esta consciência punitiva. E que de algum modo vai pedir uma polícia violenta, vai pedir uma prisão medieval e assim por diante. Mas eu acho que, malgrado essas dificuldades, elas são a expressão dessa tensão. Eu acho que na cena política brasileira se conseguiu, nos últimos 20 anos, desde talvez o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, 95, 96, se conseguiu incluir na agenda pública, eu acho que esse evento é uma prova disso, essa questão, que é fundamental, eu acho. Ela não pode ser obscurecida. Nós temos que não só fazer um trabalho de mudança da cultura, vejam os homicídios. Né? Talvez você tenha 3 ou 4 grandes causas de homicídio, mas certamente das organizações criminais envolvidas com tráfico, etc. Mas você tem também a violência doméstica, que não é culpa do chefe de polícia ou do oficial do batalhão. Você não pode colocar um brigadiano dentro de cada quarto. Né? É uma questão de cultura. Do mesmo modo, você usar o outro terceiro fator, que poderíamos chamar de disputas interpessoais, é o pessoal que vai no bar, o colorado bate no gremista, etc, etc. Também, isso é uma questão cultural. Né? Eu acho que nós devemos fazer campanhas desse tipo, de mudar a cultura. Não mate o seu amor, não mate o seu amigo, não espanque o seu filho, o seu idoso, e assim por diante.
Isso também faz parte de do que eu vou chamar uma democratização do controle social no Brasil. Então, nós temos... Meio minuto. Nós temos, então, uma questão cultural, que é ampla, que é difícil, mas que tem que ser enfrentada. Isso cabe a todos nós. Temos alguma profissão de comunicação, de educação ou política, é preciso trazer à tona isso, né? Segundo, eu acho que é preciso, então, criar ou discutir esse novo conceito, qualquer que seja o nome, não importa, mas um conceito de segurança, temos chamado de segurança cidadã, pode ser qualquer outro, mas que envolva uma nova dimensão do controle social, incorporando direitos humanos, garantias, e esse direito a andar pela redenção de noite sem correr algum risco, né, ou de tarde. Em terceiro lugar, eu acho que a desmilitarização da polícia é uma simplificação. Eu defendo a ideia de uma democratização das polícias. Acho também que a discussão sobre unificação pode até ser interessante, mas eu acho que talvez nós pensarmos muito mais em termos de uma democratização de todas as polícias, porque não são só duas. Tem colegas meus que chegaram a identificar 600 polícias do Brasil, não sei se chega a tanto, mas em todo caso é um monte. Né? Então, 600 mil pessoas, funcionários públicos, mais 1.200.000 da vigilância privada. Então, para concluir, eu diria, é preciso mudar o conceito, né? Mudar o conceito de uma segurança pública para uma segurança cidadã, mudar um conceito de polícia para uma polícia democrática e mudar esta cultura da violência para uma cultura da tolerância, do respeito à diferença e da paz. É preciso fazer isso e tenho confiança que todos um dia veremos essa mudança acontecer. Obrigado.